Olá, tudo bem com vocês? Bem, vamos iniciar mais uma aula de metodologia científica. Na aula de hoje, a minha intenção é que vocês, ao final dessa aula, estejam preparados para elaborar um projeto. E é claro, como nós temos feito em nossas aulas de metodologia, isso significa que vocês devem estar preparados não apenas teoricamente, mas que vocês consigam elaborar um projeto e encaminhem esse projeto para que ele seja avaliado. Então, quando eu penso em um projeto, quando eu penso em elaborar um projeto, eu tenho que primeiro pensar o que é um projeto de pesquisa. Então, quando eu leio a palavra projeto a partir de sua origem, que é do latim pro, de série, eu tenho a ideia de colocar algo adiante. Ou seja, o projeto é aquilo que vem para que eu execute algo. Então, o projeto, mais do que algo teórico, mais do que algo burocrático, é um documento que vai servir para que eu possa colocar algo adiante. Então, quando eu penso num projeto de uma disciplina, quando eu penso o projeto de uma pesquisa, quando eu um projeto de trabalho, sei lá, você pensa no projeto de uma casa. Então, ele é um projeto, mas eu quero colocar adiante, eu quero construir a casa. Quando eu penso em um projeto para plantio de pinos, é um projeto, mas eu quero colocar adiante e quero plantar esse pinos. Então, o projeto, como eu disse, é muito mais do que simplesmente algo burocrático, é algo que vai servir para que vocês possam organizar uma determinada atividade. Pensando no nosso caso, que é um projeto de pesquisa, eu tenho que lembrar o que é pesquisa. Então, pesquisa é esse exercício ou a prática da busca de conhecimento. Ou seja, a pesquisa é quando eu vou realmente buscar por um conhecimento, é quando eu vou buscar o conhecimento a partir de literatura, a partir de laboratório, a partir de campo, e vou conduzir essa busca a partir do método científico. Lembra que nós já estudamos o método científico anteriormente e vimos que o método científico ele tem uma série de passos que são indispensáveis para a formação do conhecimento científico. Bem, lembrando que o conhecimento científico ele é um conhecimento racional. Deixa eu colocar aqui um apontador só um pouquinho. Então, ele é um conhecimento racional, ele é sistemático, exato. Esse exato não no sentido de algo totalmente verdadeiro, exato dentro daquela forma de pesquisa, porque aquilo que eu pesquiso hoje considero como verdadeiro pode no futuro não ser mais considerado como correto, e ele é verificável. Ou seja, se eu digo que algo é, ocorre, por exemplo, se eu digo que se aumentar a adubação de uma determinada espécie, ela vai crescer mais, qualquer pessoa que faça esse aumento vai ter esse resultado. E, como a gente já falou anteriormente, ele vai ser baseado no método científico. Então, eu poderia dizer que ele é testável, quer dizer, eu consigo mostrar que ele realmente é correto dentro daquelas condições. Ele é reprodutível, ou seja, outra pessoa pode realmente, utilizando os meus dados, ter o mesmo resultado que eu. Então, o projeto de pesquisa, basicamente, ele vai fazer o quê? Como eu já disse, ele vai orientar você para que você possa chegar a um determinado resultado. No nosso caso, para que você possa chegar a um percurso, a uma determinada investigação. Tem outros motivos também. Eu posso precisar de dinheiro para realizar um projeto, então eu preciso ter o projeto para buscar financiamento. Eu posso ter que montar um projeto para comunicar a outras pessoas sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, no nosso caso, nesse primeiro momento, o nosso projeto ele vai estar principalmente relacionado a esse primeiro objetivo, que é de nos orientar para um determinado percurso, um caminho de investigação. Então, essa imagem, ela mostra de uma forma bem clara isso que a gente acabou de falar. Veja, eu tenho aqui dois caminhos de investigação que não se cruzam. Isso indica que o projeto foi mal elaborado. Então, o meu time de trabalho, ele até conseguiu executar aquilo que foi proposto para eles, mas cada um fez de uma forma diferente e eu não tenho, então, um percurso aqui definido. Esse percurso foi rompido, o que eu não posso deixar acontecer dentro de um trabalho científico, e isso não acontece
quando eu tenho um bom projeto elaborado, porque esse bom projeto não vai permitir que esse erro no caminho aconteça. Então, para montar um projeto, eu tenho que pensar assim: que pergunta eu tenho a ser respondida essa minha indagação? Então, por exemplo, como eu falei agora do crescimento de uma árvore, eu posso perguntar: será que utilizando adubo uma árvore cresce mais? Então eu tenho uma pergunta que eu quero responder. Eu poderia perguntar: será que utilizando de cinzas como parte da composição é, do cimento, do concreto, isso aumentaria a qualidade de uma edificação? Então eu tenho uma pergunta e o meu projeto vai responder essa pergunta. E veja, essa pergunta ela vai ter que ter uma relevância ou do ponto de vista científico, quer dizer, por que é importante cientificamente responder isso? Do ponto de vista econômico, isso vai gerar lucro, isso vai reduzir determinados custos, e do ponto de vista social, não necessariamente dos três pontos de vista. De repente eu posso estar trabalhando com a construção de residências de baixo custo, isso vai ter uma importância científica, econômica e social. Mas não necessariamente todo o trabalho vai ter essas três dimensões, científica, econômica e social. Agora, eu tenho que partir pelo menos do ponto de vista de um delas, ou científico, ou econômico, ou social. Então, se eu estou pensando que eu vou ter que montar um projeto, e você já deve estar pensando, que projeto eu vou montar para a minha disciplina? Então, primeiro, eu vou ter que partir do interesse. Por isso que até agora eu não deixei para vocês nada muito fechado. Lembra? Eu pedi para que vocês forem fazendo pesquisas com relação a determinados temas e vocês foram buscando esses temas. Claro, eu tenho uma pequena diferença com relação ao pessoal de anatomia vegetal, porque eu tenho um acordo com eles de estar trabalhando ao mesmo tempo a disciplina de anatomia e a disciplina de metodologia com o tema, mas eu só coloquei para eles que é dentro de anatomia, eu não coloquei qual tema dentro de anatomia foliar eles devem pesquisar. Então, outra questão importante é o manejo das fontes de consulta bibliográfica. Vocês já estão lendo. E quando vocês vão lendo, o que vai acontecendo? Vocês vão acabar descobrindo novos temas e de repente pensam, poxa, que legal, eu posso pesquisar sobre isso. Então, quando eu observo algo e até aquilo que eu vivo profissionalmente, isso pode surgir. Pode surgir também de programas de pesquisa, quer dizer, você pode de repente ler uma revista, você pode ir até uma universidade, você pode conhecer um pesquisador e conversar com ele, você pode encontrar um tema a partir de livros especializados, a partir de trabalhos que você viu alguém apresentando, e até mesmo de momentos mais informais. De repente você está assistindo um filme e surge uma ideia, você vai estar conversando com alguém e surge uma ideia. Então, o tema de uma pesquisa ele pode surgir de uma infinidade de possibilidades. Então, essa imagem ela foi retirada do manual da faculdade e nós temos nela todos os itens de um projeto de pesquisa. É claro, não necessariamente nós precisamos colocar todos eles, dependendo de como, do que eu desejo para um determinado projeto. Então nós vamos iniciar com o título. Lembra, o título ele deve deixar claro para a gente qual é o campo. Quer dizer, a pessoa que está lendo, ele tem que saber se é um trabalho que tem a ver com engenharia, se é um trabalho que tem a ver com florestal, com civil, de repente com medicina, com farmácia. Então, quem lê o título tem que saber do que eu estou falando. E, de certa forma, ele tem que responder a pergunta que eu quero pesquisar. Então, se eu estou pesquisando crescimento, o meu título tem que falar sobre crescimento. Porque a pessoa ela não vai ler o meu trabalho se o título não interessa. Então, de repente, o meu trabalho fala de crescimento, mas não tem nada sobre crescimento no título. Então, a pessoa nem ao menos vai ter interesse em fazer a leitura desse meu trabalho. Quando necessário, eu posso colocar, além de um título, um subtítulo. Por exemplo, eu estou falando sobre redução de custo na construção na cidade de Jaguaraíba. Então, eu posso colocar lá, redução de custos na construção civil, uma análise na cidade de Jaguaraíba. Então, fica claro que eu estou trabalhando com redução de custos, fica claro que eu estou trabalhando com engenharia civil, com construção, e que isso está ocorrendo na cidade de Jaguaraíba. Vamos dar uma olhada como isso ficaria em um exemplo para vocês depois poderem montar o trabalho de vocês. Bem,
Esse é o modelo que vocês vão ter para desenvolver o trabalho. Então, lembra, ele pode ser em dupla ou pode ser individual. Eu vou usar o meu nome aqui. Então, como eu estou sozinho no trabalho, vou deletar aqui e vou deixar apenas o meu nome. E vou colocar aqui um título para o meu trabalho. Poderia ter mais informação do que eu precisava, vou deletar aqui. Então, análise de anéis de crescimento de espécie como ferramenta no biomonitoramento da poluição atmosférica. Então, eu já tenho um título. Percebo que esse título deixa claro que eu estou trabalhando com anéis de crescimento, tem tudo a ver com engenharia florestal, e com monitoramento de poluição atmosférica, que tem a relação tanto com a florestal quanto com a civil. Na segunda página, que é a minha folha de rosto, eu vou fazer a mesma coisa. Se estiver trabalhando individual, põe seu nome. Se estiver trabalhando em dupla, coloca o nome da dupla. Vou vir aqui e vou preencher o título. Lembra que você está criando esse título de acordo com o tema que você escolheu. Então, no nosso caso aqui, estou dando como exemplo o meu, eu vou colocar em engenharia florestal, mas poderia ser engenharia civil. E aí, como aqui é uma coordenadora, no coordenador, estou apagando e vou colocar o nome dela. Então, eu já tenho preenchido a capa e a folha de rosto. Então, vamos lá agora para a primeira página, tema e temática. Então, o tema é o geral. Então, eu poderia colocar assim, de uma forma bem geral, o meu tema é poluição atmosférica. Agora, poluição atmosférica tem muita coisa sobre o tema. Então, ele é o meu tema, mas eu tenho que delimitar dentro dessa poluição o que eu vou trabalhar. Então, o que eu vou trabalhar? Monitoramento da poluição com o uso de espécies de árvores. Então, pensa, você vai primeiro definir teu tema. Digamos lá, por exemplo, redução de custo, como a gente estava falando na construção civil. Delimitação do tema, redução de custo utilizando reaproveitamento de materiais de demolição. Então, você tem um tema e uma delimitação do tema. Eu poderia ter como tema crescimento de árvores, delimitação do tema, crescimento de árvores a partir de adubações diferentes. A partir dessa delimitação do tema, eu vou criar, então, o título para o meu trabalho. No meu caso aqui ficou análise de anéis de crescimento de espécies como ferramenta no biomonitoramento da poluição atmosférica. Então, veja, a primeira parte do meu trabalho é ter um tema, uma temática, delimitar esse tema e então montar o meu título. Voltando àquele nosso modelo inicial, então nós já temos lá nosso título e agora eu preciso de uma justificativa. O que seria essa justificativa? A justificativa é a importância do meu trabalho, quer dizer, eu vou reunir, deixa eu só colocar aqui um apontador para facilitar, eu vou reunir aqueles argumentos favoráveis. Quer dizer, eu vou mostrar por que é importante o meu trabalho. De certa forma, eu vou tentar convencer a pessoa que está lendo o meu trabalho que meu trabalho é importante. Eu tenho que convencer essa pessoa por diversos motivos. Eu posso, por exemplo, precisar passar, eu posso precisar entrar em um curso de mestrado, doutorado, eu posso, de repente, precisar de dinheiro para fazer um projeto. Então, eu preciso convencer que o trabalho é importante a partir da justificativa dele. Vamos dar uma olhada como que eu poderia montar uma justificativa. Então, eu estou voltando lá no nosso modelo. Então, eu tenho aqui. Então, eu vou colar aqui a ideia de uma justificativa para vocês. Então, olha, o que eu coloquei aqui. Até demora, perder um pouquinho a formatação, mas vamos arrumar. A poluição do ar tem sido, desde a primeira metade do século XX, um problema. Olha, eu estou dizendo que a questão ambiental, que a poluição dentro da questão ambiental é um problema. Aí eu falo que a cidade de Curitiba
ela está tendo um aumento de carro cada vez maior. Então, olha, atualmente tem um carro para cada 2 pessoas. E aí eu digo que a poluição ela tem aumentado em Curitiba e eu preciso, então, monitorar essa poluição. Ou seja, eu estou mostrando por que a realização desse trabalho é importante. E veja que para fazer isso, eu estou citando dados do IBGE e estou citando dados desse autor, na verdade uma autora, né, Bender, que mostra, que me ajuda a mostrar para pessoas por que o meu trabalho é importante. Então, quando eu estou dizendo que um trabalho é importante, eu posso utilizar não somente aquilo que eu penso, mas eu posso buscar argumentos de outros autores para poder mostrar que esse meu trabalho realmente é importante e precisa ser realizado. Então, continuando nessa ideia, eu vou precisar agora, eu já tenho o título, e já mostrei porque, já tenho então o meu tema, minha temática, e já mostrei por que o meu trabalho é importante. E agora eu preciso de um problema, quer dizer, eu preciso de uma pergunta a ser respondida. Então, eu preciso que essa pergunta, ela tenha uma dimensão viável, quer dizer, eu não posso fazer uma pergunta que eu não possa responder. Por exemplo, se eu perguntar assim, como eu poderia reduzir a poluição mundial? Eu não tenho como responder isso. Então eu tenho que ter uma dimensão viável. Eu estou querendo no meu projeto trabalhar com questões de poluição na cidade de Curitiba. Ela precisa ter clareza, quer dizer, a pessoa que lê meu problema, ela tem que saber exatamente o que eu quero. Ele tem que ser preciso, quer dizer, eu preciso, a partir desse problema, fazer com que as pessoas, ao lerem, consigam entendê-lo e consigam saber exatamente o que eu quero. Ele tem que apresentar referências empíricas, quer dizer, eu não posso mostrar meu problema como algo pessoal, mas sim como algo desenvolvido a partir de toda uma fundamentação científica. Daí lembra, eu tenho que entrar aqui as questões econômicas, sociais e também as questões científicas. Então vamos dar uma olhadinha lá como ficaria para a gente um exemplo disso. Bem, para que eu chegue nesse exemplo, eu preciso, obviamente, de muita leitura. Então eu retorno aqui a bases que nós já falamos, né? O periódico da CAPES, o Cielo, o banco de teses, o Google Acadêmico, assim por diante, indicando que para que você tenha um bom problema, você precisa fazer muita leitura. Então vamos dar uma olhada como é que poderia ficar esse exemplo. Então nós vamos passar agora para o nosso problema. Então eu vou agora colocar o exemplo aqui no problema. Então, olha lá. Já que o meu problema tem a ver com os anéis de crescimento, então eu coloquei como problema. Dessa forma, a metodologia é aplicável e fiz algumas perguntas. Quais têm sido as variações da composição do ar atmosférico? Tem como medir isso? Tem. Basta eu procurar os dados do presente e do passado e como essa variação pode ser interpretada na formação dos anéis. Ou seja, eu coloquei agora 2 perguntas como problema, que depois vão ser respondidas. Veja que essas perguntas ela tem uma relação principalmente ambiental, ou seja, eu posso dizer que ela tem uma preocupação muito mais relacionada a questões científicas e sociais. Então, nesse sentido, nós continuamos e chegamos à ideia de hipótese. Nós não vamos trabalhar com hipótese nesse momento, mas o que eu posso dizer é que a hipótese ela seria, de uma certa forma, uma resposta prévia para o problema que eu estou tentando resolver. Então, já que nós vamos pular nesse momento a hipótese, nós vamos passar justamente para nossos objetivos. E o objetivo não é nada mais do que aquilo que eu quero fazer. Eu vou dividir ele em objetivo geral, que ele vai ser a representação do que meu trabalho gostaria de executar, e os objetivos específicos que vão mostrar aquilo que eu preciso desenvolver para chegar ao meu objetivo geral. Então, ele tem que ser realístico, como a gente já falou anteriormente. Eu não posso querer colocar no meu objetivo, por exemplo, entrevistar toda a população humana. Tem que ser execuível. De repente eu posso colocar lá, eu quero entrevistar toda a população de Jaguaraíva. Isso é realístico? É. Jaguaraíva não é uma cidade tão grande. Agora, se eu colocar que eu quero fazer isso em um dia,
não é execuível no prazo que eu preciso. Então eu tenho que pensar que aquilo que eu quero fazer, ele tem que ser realístico e tem que ser possível de ser realizado no prazo que eu preciso. Então ele tem que ser claro, preciso e verificável. Claro, porque quem lê o meu objetivo tem que entender o que eu quero. Preciso, porque quem lê, ele entende exatamente o que eu quero fazer, como eu vou fazer isso. E verificável, porque se eu digo que eu vou, por exemplo, eu digo que eu vou entrevistar toda a população, como é que eu vou verificar? Eu vou olhar se todos foram entrevistados. Se eu digo que eu vou verificar se uma árvore aumentou o tamanho ou não, como é que eu vou verificar? Medindo a árvore. Então, eu preciso que meus objetivos eles sejam claros, precisos e verificáveis. Então, o meu objetivo geral ele vai se envolver com um problema, quer dizer, eu vou voltar lá no problema que eu já coloquei, e me dizer por que eu estou investigando. Então, eu posso usar verbos como compreender, rediscutir, esclarecer. Então, aqui tem uma lista de verbos, e esses verbos vocês encontram no manual da faculdade para utilizar na elaboração do projeto de vocês. Então, vocês vão ter um objetivo geral e vão ter que ter no mínimo 2 específicos. Esses específicos, como eu falei, eles vão mostrar como que eu vou chegar à execução do meu geral. Aqui nós temos, então, uma série de objetivos. Se o meu objetivo específico tem a ver com conhecimento, eu posso ter relatar, sublinhar, apontar, compreensão, traduzir, transcrever, aplicação, traçar, usar, análise, síntese e avaliação. Ou seja, vocês vão olhando nessas tabelinhas e a partir dessa tabela, tanto essa quanto do manual da faculdade, vocês vão poder montar os objetivos. Então, vamos ver como isso ficaria na prática. Então, eu voltei lá ao nosso modelo, nós temos o problema. Então, agora eu vou colocar aqui meu objetivo geral. Então, coloquei lá, desenvolver estudos endoecológicos na arborização urbana em Curitiba. Então, veja, ele está bem claro o que eu quero fazer. Eu vou trabalhar com árvore, Curitiba, árvores somente da cidade, e vou ver o potencial para que ele seja utilizado como biomonitores. E como que isso pode ser utilizado na avaliação tanto do tempo quanto do espaço. Veja que isso pode, sim, ser verificado se a partir daquela ideia toda de clareza e tudo mais. Bem, como eu falei que pelo menos 2 objetivos específicos, eu vou colocar 2 específicos aqui. Então, veja, eu tenho lá caracterizar a estrutura anatômica e determinar a idade e a taxa de crescimento. Veja que são 2 objetivos que eu consigo realizar. Caracterizar a estrutura, quer dizer, se eu entrego as características, eu tenho certeza que foi feito. Determinar a idade, se eu tenho a idade, eu tenho esse trabalho identificado como objetivo verificável, então quer dizer que esse objetivo foi atingido. Continuando nessa ideia, nós passamos para a revisão de literatura. Então lembra, você já tem pesquisado, o que seria essa revisão de literatura? Basicamente, você mostrar tudo que já existiu, tudo que já foi pesquisado sobre o tema. Ou seja, você vai apresentar aquelas reflexões feitas por outros autores. Ah, professor, é difícil isso. Na verdade, não, porque vocês já fizeram isso quando vocês montaram aquela nossa tabela. Então, lembra, quando vocês montaram aquela tabela com 5 autores, o mesmo esquema daquela tabela vocês podem utilizar aqui. Ou seja, vocês vão buscar autores para que vocês possam referenciar. Então, e a referência seria exatamente você colocar como se fosse um endereço aqueles autores que vocês usaram. Então, por isso é que eu sugeri para vocês usarem aquele modelo que nós tínhamos, que era aquele modelo de um Excel, porque ele facilita para que você não se perca. Bem, então, continuando essa ideia, vamos lá para o nosso modelo. Então, agora eu tenho que colocar aqui uma revisão de literatura. Então, vamos colocar aqui agora. Eu vou vir e vou pôr a minha revisão aqui. Essa revisão ela pode ter mais ou menos uma página, não precisa ser muito maior do que isso. Ficou estranho. Deu algum problema na formatação aqui. Peraí, só vou tentar de novo. Agora ok. Então, olha. Só vou arrumar a formatação. Então, veja. Como é que eu sei que isso é uma revisão? Porque percebam que ela, o tempo todo ela tem citação de outros autores. Porque lembra, então eu tenho ali o Cole, o Botosso, Calado,
Então aqui eu vou mostrando não aquilo que eu estou escrevendo, eu vou mostrando aqui o que outros autores escreveram. Percebam que aqui a minha referência deu um pouquinho mais de uma página, mas você pode fazer uma referência de uma única página sem nenhum problema. Daí lembra, você agora vai colocar as tuas referências, que é aquele endereço que a gente acabou de falar. Então, coloquei aqui, só vou arrumar, ele perdeu a formatação, todos os autores que eu citei lá no meu texto. Então, aqueles trabalhos que foram citados anteriormente, eles aparecem agora aqui na minha referência. Como vocês poderão verificar, eu não me preocupei em colocar exatamente todos eles aqui, já que é apenas um modelo. Mas no modelo de vocês, vocês precisam se preocupar um pouco mais com essa questão de que todos os trabalhos citados apareçam aqui. Então, se você citou 5, você precisa colocar 5. Se você citou 2, você vai colocar 2 e assim por diante. Então, só está terminando a formatação, para que ele fique de acordo com as regras. Então, vou passar aqui por espaço que ele deve ter e está tudo ok agora. Então, voltando aqui, então, olha, nós já temos a capa, já temos a folha de rosto, temos a primeira página, a justificativa, o problema, os objetivos, a revisão de literatura. Então, agora podemos continuar e passar para a metodologia. A metodologia, vocês vão ver que num artigo ele aparece como material e métodos e não metodologia, porque a diferença é que metodologia é algo que você vai realizar e material e métodos é aquilo que você já realizou. Então, metodologia é como que eu vou desenvolver meu trabalho. Então, sei lá, você vai para laboratório, você vai para campo, como que eu faço um trabalho? Então, veja, eu preciso da natureza. Se meu trabalho vai ser básico ou aplicado. Abordagem, se ele é quantitativo ou qualitativo. Objetivo, se ele é exploratório, descritivo e o procedimento. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro. Então, se ela for uma pesquisa básica ou aplicada, eu posso chamar também ela de pura, é aquela que não vai ser aplicada naquele determinado momento. Então, por exemplo, você está trabalhando uma pesquisa sobre crescimento de vegetais no período Cretáceo, por exemplo. Então, você não vai ter uma aplicação direta desse trabalho. Agora, se eu falo de crescimento de vegetais utilizando adubação, hoje eu tenho um trabalho totalmente aplicável. Eu posso dizer se ele é qualitativo ou quantitativo. Qualitativo não é aquele trabalho numérico, quantitativo é numérico. Quando eu falo num trabalho quantitativo, eu vou ter que pensar no uso de estatística. O objetivo do meu trabalho ele pode ser exploratório, então, nesse caso, ele vai ter normalmente um grande levantamento bibliográfico. Eu posso ser descritivo, isso é muito mais das ciências humanas. Eu posso descrever um fato, por exemplo, descrever um julgamento, por exemplo. Uma pesquisa explicativa, eu posso tentar explicar algo que aconteceu. Então, por exemplo, uma árvore cresceu mais, então explicar isso seria uma forma de pesquisa. E ainda existem outras formas de pesquisa que a gente pode estar discutindo, como a pesquisa bibliográfica, que vai estar dentro desses procedimentos. Então, uma pesquisa bibliográfica é aquela que eu vou usar apenas livros e revistas. Pesquisa documental, eu vou usar, além de livros e revistas, eu vou usar cartas, jornais, fotografias, outras formas. Pesquisa de campo, eu vou para campo, por exemplo, para fazer uma entrevista, para aplicar questionário, para medir uma árvore. Uma pesquisa histórica, eu vou buscar fontes, tanto primárias quanto secundárias, vou buscar fontes que me digam como algo aconteceu no passado e, de repente, como que isso do passado pode interferir hoje no presente. Eu posso comparar casos, por exemplo, eu posso comparar algo que ocorreu em Curitiba com algo que ocorre em Jaguaraíva. Eu posso estudar um caso, ou seja, eu posso pegar um caso específico. Eu posso estudar, por exemplo, a construção de uma única casa. Então, isso seria um estudo de como foi feito aquela construção. Então, ele seria um estudo de um único caso. Eu posso, como a gente falou lá, a partir dessa ideia toda, chegar ao nosso exemplo.
Então vamos continuando aqui, vamos lá para o nosso modelo. Então nós temos aqui agora a metodologia. Então como que eu vou desenvolver esse meu projeto? Então eu vou colar aqui, depois eu só vou formatando ele, porque vai dar alguma diferença de formatação. Então veja, aqui eu estou colocando, olha, primeiro eu comecei com local de coleta, aonde eu vou estudar, onde eu vou fazer a minha pesquisa. Então eu coloquei lá quantos locais eu vou estudar, que tipo de coleta eu vou estar fazendo, como que eu vou selecionar as espécies. Aqui eu tenho todos os critérios. Como que eu vou coletar esse material e processar esse material? Onde eu vou fazer o preparo desse material? Então, percebam que aqui eu tenho uma descrição completa de tudo que eu vou fazer. Então, essa é a minha metodologia. Então, a metodologia é basicamente você descrever como você vai realizar um determinado trabalho. Então, continuando, a gente tem que passar por um cronograma, ou seja, eu tenho que mostrar como eu vou fazer esse trabalho dividido em etapas, em anos. Então, eu posso utilizar a forma de um quadro. Então, vamos dar uma olhadinha lá como que ficaria um quadro nesse nosso exemplo. Então, vou pegar aqui, nós temos aqui o cronograma, eu vou colar o cronograma aqui. Então, veja, aqui ele tem tudo que eu previ lá em cima, colocado na forma de datas. Então, com isso, nós temos nosso título, temos o tema, a delimitação do tema, a justificativa, o problema, objetivos, revisão de literatura, metodologia, cronograma e finalizamos com as referências. Depois que você preencheu tudo isso, você vai vir aqui no sumário, clica com o botão direito, atualiza o campo, atualiza apenas os números. E aí você tem o teu modelo pronto para ser encaminhado para disciplina. Bem, então, como eu disse, eu sei que a elaboração de um projeto é algo mais complexo e por isso o que eu gostaria que vocês fizessem é durante essa semana começassem a pensar no que vocês vão estar escrevendo. Eu não vou cobrar de vocês ainda um prazo nem nada. E na próxima aula, como eu disse, tanto na sexta-noite quanto no sábado, nós vamos então conversar pessoalmente sobre esse projeto para que vocês possam então, nas semanas seguintes, trabalhar com a elaboração desse projeto e fazer a entrega para mim. É isso, pessoal. Uma boa semana para vocês. Continuem se cuidando e nos vemos em breve.